presidente angolano João Lourenço e também da União Africana fez duas exigências às Nações Unidas e, em particular, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para que, que negócios que se fazem com a África devem ganhar uma nova postura. Não queremos mais negócios com a África virados à exploração de recursos naturais. Este modelo está ultrapassado e precisamos olhar para a África como sendo um parceiro competitivo para o desenvolvimento e aproveitando outras potencialidades da África e não apenas recursos naturais. Esta foi a primeira exigência do presidente angolano aos membros das Nações Unidas. A segunda exigência foi muito mais forte e falou sobre a importância de a África ter, no mínimo, 5 membros não permanentes e 2 membros permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas, já que, referenciou o presidente, 70% dos assuntos que são discutidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas são sobre a África. Portanto, se vocês falam mais sobre nós do que sobre vocês, por que razão nós não fazemos parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, junto da Rússia, China, Reino Unido, França e dos Estados Unidos da América? São dois pedidos, duas exigências muito importantes e também, acima de tudo, muito desafiadoras. Será que o presidente angolano, depois de vários outros chefes de Estados africanos que já passaram pela ONU, inclusive o presidente Kagame, o presidente Kabila, o presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, ter feito um discurso extraordinário na ONU há muitos anos atrás, e também exigir que, de facto, a África pudesse fazer parte. Já vários chefes de Estados passaram pela ONU e exigiram que a África fizesse parte do Conselho de Segurança, em função do impacto direto deste Conselho em África, e agora o PR angolano, o PR da União Africana também ter referenciado de que é importante que, se vocês falam de nós 70% das vezes, estarmos lá presentes. São dois pedidos muito importantes, muito difíceis de ser alcançados. A questão que se coloca é: será que seremos ouvidos? Claro que seremos. Será que seremos realizados? Será que os negócios para a África com a África passarão agora a ser por meio de outros instrumentos? E será que os 5 membros do Conselho de Segurança poderão aceitar que a África faça parte? Faz like neste vídeo, se faz favor, subscreva, partilha para que esse vídeo aqui seja entregue a muito mais pessoas. Mais africanos, mais angolanos e africanos lusófonos precisam compreender claramente quais são as discussões dos temas mais importantes que estão a acontecer na ONU. E você é o instrumento pelo qual poderá fazer com que este vídeo aqui chegue a muito mais pessoas. Portanto, ndingoenda akambanyame. Por favor, meu amigo. Please, my friend, s'il vous plaît, mon frère, partagez. Obrigado. Sem mais voltas, aqui indo ao meu comentário em relação a estas duas exigências, vale aqui dizer que concordo com o presidente que, e está escrito, está estampado nos vídeos, nos textos, que as discussões da ONU, vamos aqui falar por pedaços também, vamos primeiro olhar para a exigência de Angola aos 12 assentos, depois falaremos da possibilidade de Angola ou da África poder fazer negócios viáveis com o resto do mundo, maior realce aqui a Europa e o Ocidente, a Europa e a América, sem precisarem olhar para os recursos naturais, se é possível ou não. Em relação aos assentos, é importante sim que se faça esse pedido, porque as decisões da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, têm grande impacto em África. Principalmente nos 3 assuntos que se discutem no Conselho: paz, desenvolvimento sustentável e diplomacia, ou seja, o que poderíamos chamar de influências. Okay? A África foi partilhada já há alguns anos e esse assunto da partilha da África continua, tanto que a África hoje está tão dividida que cada país africano tem seu parceiro internacional. E este é um dos impedimentos que fará com que a África consiga unir-se face a estas exigências. Para que a África faça negócios. Vou falar de qual tema? Negócio dos assentos. Para que a África seja aceite em tomar 2 assentos no Conselho de Segurança, a África precisa, antes de tudo, estar unida. Porque as exigências da África devem ser em conjunto. Se um país africano exigir, o outro não exigir, até porque também a África há interesses pessoais, há países que precisam de reconhecimentos na própria ONU, portanto, não estarão interessados em exigir assento, porque meu problema não é de assento, meu problema é ser reconhecido por lá. Há países africanos que não são reconhecidos pela ONU.
A coesão entre os países africanos, a unidade em África é muito importante para que se possa exigir lá fora, porque será um esforço em vão. A África é um conjunto de países. Essa exigência, a vir só de um país, como ontem era só a vir da Líbia, ou depois já vir só do Ruanda, ou depois já vir só da Etiópia, não vai funcionar. É preciso uma coesão entre países africanos. Portanto, a unidade na União Africana é primeiro importante, ou seja, resolver problemas internos para depois irmos exigir lá para fora. É sim importante que se exija a África fazer parte daquelas discussões, porque lá se discutem problemas do mundo, discutem influências da África, o desenvolvimento ou a destruição da África, o atraso ou não. Porque há reuniões do Conselho de Segurança, mas os membros não permanentes, e há reunião do Conselho de Segurança só com os membros permanentes. E essa reunião, os africanos não sabem o que está lá a se discutir. Não é porque nós queremos fazer parte, porque é importante, porque... Não, não, não. Se estão a falar de mim naquela reunião, se eu sou importante, tenho que estar presente. É como tem exigido agora o presidente Zelensky sobre todas as discussões em volta da paz na Ucrânia. Ele tem dito que qualquer reunião que se discuta a Ucrânia, eu não estiver presente, não interessa, não é importante. Portanto, a África, mesmo que não queira fazer para parte por questões de influência do reconhecimento da Palestina, porque paz no mundo, porque país X, sanções A e B, mesmo que não queira isso, se estão a falar de mim, ou estão a falar de problemas que também me interessam, eu tenho que estar presente. Essa exigência é legítima. Okay? E todos os africanos deviam aplaudir que se faça isso. Porque é o nosso futuro que lá é discutido sem a nossa presença. A África conseguirá. É difícil que a África consiga. Porque, como eu disse no princípio, países africanos têm interesses diferentes na ONU. Okay? Porque para a África ser aceite, a África precisa tomar decisões fortes. Se eu não sou aceite até no dia X, do mês X, do ano X, eu vou deixar de fazer parte das reuniões da ONU. Essa decisão pode ser da África forte. Porque assim, ou você me aceita na totalidade, ou eu desisto de fazer parte das vossas reuniões. A África precisa, valorizar a ONU e o Conselho de Segurança, desvalorizar. Porque só quando você desvaloriza alguém é que essa pessoa começa a te valorizar. Experimenta ir atrás de uma miúda, todos os dias, tecle, tous les jours, todos os dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depois desiste. No momento que você desistir, a miúda vai atrás de ti. Você diz, meu irmão, se você está a sofrer por amor, por uma miúda que está a dar boa de voltas, mete essa técnica. No momento em que a África dizer assim, calma aí, ou você me aceita no conselho, eu tiro o pé. Não faço mais parte das reuniões, nem da ONU, nem da Assembleia Geral, nem como observador. Estou fora. Eu vou olhar para mim e nós, África, vamos criar um Conselho de Segurança nosso. É claro que a África vai ser aceita. Agora, esta decisão é impossível acontecer em África enquanto não existir coesão em África. Desculpa por interromper-te, tenho apenas 15 segundos. Se precisares da minha ajuda para ajudar-te a escrever livro, produzir conteúdos, aprender a comentar diferentes temas ou até publicar livros, canumba.com, agendar. E se gostavas de receber todos os dias no seu WhatsApp as principais notícias do mundo, venha para sermos comunidade. QR Code ou clica no primeiro comentário. Por isso é que mais do que exigirmos que nos façamos parte, é exigirmos que haja uma união africana, realmente união africana. Ponto. Logo, o trabalho de casa, para essa exigência aqui, é necessário. 2. Negócios só com a África virados a outros elementos longe de recursos naturais como tem sido. Será que nós conseguimos fazer isso? Conseguimos, claramente conseguimos. Os Emirados Árabes Unidos têm muito petróleo, estão a conseguir fazer negócios com o resto do mundo longe do petróleo. Claro, vão para lá muitas empresas que também se aproveitam do petróleo, criam lá empresas a servir no mercado do petróleo, outras empresas que são externalidades do mundo dos petróleos, como de tecnologia e não só, que vão servindo no mundo dos petróleos, como mercado financeiro, imobiliárias e não só. Mas se eles conseguiram, nós também conseguimos. Só que a África precisa de ter alguma coisa a oferecer. O presidente aqui referenciou sobre a existência de capital humano. Esse capital humano tem que estar saudável, formado e com vontade de trabalhar. E em diferentes áreas. E a África tem que estar preparada para servir o mundo em outras situações que não sejam recursos naturais. Nós temos terras aráveis e recursos naturais. Sol, energia renovável e recursos naturais. Essas empresas que vêm ter connosco porque querem investir, elas só vêm porque elas usam os recursos naturais para desenvolver outros setores das suas economias mesmo da África. Portanto, se elas sabem que não vão ganhar nada naquele continente, que tem imensos recursos naturais,
Primeiro vai perguntar: calma aí, se eu for para a África e eu não poder fazer negócios com os recursos naturais, quem é que estará, quem estará no mercado de recursos naturais em África? Quem está naquele mercado nesse momento? Quem é que está a explorar petróleo, cobalto, ferro em África? Quem é que está? Se forem os africanos a explorarem todos esses recursos, isso vai confortar qualquer investidor estrangeiro. E vai confortar tanto que eles poderão ir para a África e negociar com esses exploradores africanos. Ok? Eu vou acrescentar valor naquilo que você está a explorar em África. A questão é, a África está em condições dela própria explorar todos os recursos naturais com maior valor acrescentado em África? Está. Temos capital, máquinas, tecnologia para o efeito? Não. Por que não? Porque nós temos durante muito tempo a viver dos impostos, dos royalties desses recursos naturais. Não colocar a mão. E se você olhar para as empresas públicas africanas, qual a porcentagem tem a nível de exploração dos recursos naturais? Grande parte são estrangeiros. Nós estamos lá a receber impostos, royalties, a criar outra empresa de serviço para servir aquelas empresas. Durante esses últimos 50, 60 anos, nós não colocamos a mão na coisa. Portanto, o investidor estrangeiro vai estar com o pé atrás quando ele souber que, ok, eu que até quero ir para lá, desenvolver infraestruturas, energias renováveis, agricultura, vai lá, ensino, inteligência artificial, produção alimentar e não só, eu quero ir para lá, ok? Mas você está a dizer que eu não posso olhar por recursos naturais, mas quando o país X está a explorar. Isso vai criar um ciúme, um distanciamento, ok? E tem mais, né? Nós precisamos ter mais coisas a oferecer para além dos recursos naturais. Os Emirados Árabes Unidos, disse aqui que criaram uma indústria, que transformaram-se em um paraíso fiscal, criaram mercados financeiros, criaram imobiliárias, porque é uma forma de poder reservar dinheiro dos grandes que estão lá fora. Ok, estás na Inglaterra, és rico, queres guardar o dinheiro, vem para o Dubai, compra edifícios, compra uma ilha, compra aquilo, é o teu ativo, está lá guardado. E ninguém vai questionar hoje o teu dinheiro. A África precisa readaptar-se. Não há oferta de recursos naturais, mas vamos oferecer o quê? Tem que ter outras vias. Temos que nos transformar, ok? E existem vários modelos, ok? Podemos olhar para a Tailândia, podemos olhar para os Emirados Árabes Unidos, podemos olhar para a Arábia Saudita. São exemplos palpáveis de países que têm recursos para poderem oferecer, mas transformaram-se em hub para outros negócios. É um desafio grande, porque nós estamos muito crus em relação à exploração massiva de todos os recursos naturais que nós temos. E isso vai funcionar, essa medida, essa exigência, de facto, formos nós africanos, só nós africanos, a explorarmos o petróleo, o gás e não só. Só que, nos últimos 50 anos, nós entregamos isso a outros, porque nós estamos ocupados com outras questões, geralmente voltadas a questões bélicas. Eu acredito que são dois grandes desafios que, mais do que exigirmos que é legítimo e é importante, precisamos olharmos para nós, o que é que depende da nossa força para que essas exigências aconteçam e o que é que depende da força estrangeira para que isso aconteça. Ok? E em relação ao primeiro pedido, já bem para concluir, pedido ligado à participação no Conselho de Segurança, que é importante, é urgente, depende da coesão da África, que está muito distante de acontecer. E segundo pedido, depende da preparação da África para lidar com todos os recursos naturais entre nós mesmos e ter alguma coisa para oferecer ao mundo longe dos recursos naturais, mas que possam dar muito dinheiro ao estrangeiro. Okay? Tem que favorecer muito. Eles têm que ganhar muito com vamos oferecê-los longe dos recursos naturais. Assim como também, hoje, eles ganham muito dinheiro com recursos naturais. O que temos de oferecer terá de dar muito mais dinheiro e menos esforço para o investidor estrangeiro. Porque senão é um pedido que só sai pela boca e não terá efeito nenhum. Por isso é que eu digo que são exigências legítimas, importantes, mas muito desafiadoras. Qual é a tua opinião em relação a essas duas exigências? Faz um like neste vídeo, subscreva, estamos juntos. E até já, família.